Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 8 e 9 da apostila. Esse capítulo, pessoal, ele tem como tema, como título Solo, Água e População. Ou seja, nós vamos tratar desses três assuntos ao longo do capítulo. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos nos dedicar a falar sobre o solo, mais especificamente sobre a preservação do solo. O que acontece? Os processos de erosão, de salinização, desertificação, processos de poluição, como por exemplo descarte excessivo do lixo, eles degradam o solo, certo? Só que, recebendo um tratamento adequado, esse solo ele permanece fértil e não desequilibra o sistema produtivo. Dessa maneira, hoje nós vamos estudar meios de preservação, de conservação do solo. E essas técnicas que a gente vai conversar na aula de hoje, elas são essenciais para melhorar a produção agrícola. Por quê? A gente vai perceber que todos esses princípios, essas técnicas que nós vamos conversar na aula de hoje, elas visam o uso e o manejo dessas terras de uma maneira correta, para evitar a erosão e todos esses processos que degradam o solo. O objetivo dessas técnicas que a gente vai ver hoje é aproveitar o máximo do potencial produtivo da terra, ao mesmo tempo evitando a sua degradação, certo? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai falar na aula de hoje é o plantio em curvas de nível. O que acontece? Nesse plantio em curvas de nível, a gente prepara o solo para plantar de acordo com o nível do terreno, certo? O plantio em curvas de nível é a produção usando linhas que vão ter diferentes alturas, respeitando o contorno do próprio terreno, certo? Porque o que acontece? A erosão, ela reduz a produção, porque a água, ela vai escorrendo pelo solo e vai carregando o potencial produtivo. Ela meio que lava o solo e carrega com ela as riquezas que aquele solo tinha. Então, com o intuito de reduzir a velocidade de escoamento da água, com a utilização de barreiras, nessas curvas de nível, a gente ganha uma boa produtividade. A gente evita com que essa água escoe com muita velocidade e que reduza o potencial produtivo desse solo, certo? Depois, galera, a gente vai falar sobre a rotação de culturas. O que é essa rotação de culturas? Basicamente, a gente vai ter uma alternância de cultivos numa área agrícola, sem repetir o mesmo plantio em safras consecutivas. E por que isso é importante, Basicamente, com a rotação de culturas, a gente consegue fazer com que a fertilidade do solo seja melhor aproveitada por conta, por exemplo, do aprofundamento das diferentes raízes. Por exemplo, nesse processo da rotação de culturas, o plantio das leguminosas é muito usado porque as leguminosas elas aprofundam o nitrogênio da superfície do solo, enriquecendo. Então, basicamente, a gente faz uma rotação ali das culturas que estão sendo plantadas, de modo que a gente aproveita de forma melhor a fertilidade natural dos solos, certo? Então, a rotação de culturas é isso. Já quando a gente fala do florestamento e do reflorestamento, essa prática, essa técnica, ela vai ser indicada para solos com baixa fertilidade e que já são propensos à erosão. Por quê? A partir do momento que você coloca ali uma vegetação permanente, uma vegetação mais densa, mais cheia, você consegue proteger esses solos, certo? Então, esses solos propensos à erosão, eles devem ser ocupados como uma vegetação, por exemplo, de florestas, certo? Nas florestas, esses solos que já são naturalmente mais empobrecidos, com uma fertilidade menor, mais propensos à erosão,
eles conseguem, né, ser recuperados e ajudam, né, a poder reaproveitar, melhorar o potencial desses solos. Já quando a gente fala da recuperação de pastagens, a gente vê, né, que basicamente as pastagens elas são atingidas por pisoteio excessivo, certo? Normalmente as pastagens elas são utilizadas para atividades de pecuária, de criação de animais. Então esse pisoteio excessivo nas pastagens tornam esse solo escasso, elas comprometem aqueles solos. Então, uma alternativa para poder evitar o problema, esse problema é conciliar essas atividades de pecuária com, por exemplo, a produção de grãos na mesma área. Dessa maneira, a gente vai conseguir recuperar essas pastagens, certo? Já o plantio direto, ele ajuda a conservar os nutrientes do solo, certo? Inclusive, o Brasil ele se destaca bastante nessa técnica. Quando a gente fala desse plantio direto, é um sistema, né, que tem uma única operação. Uma máquina semeadora, né, ela vai abrir ali o buraquinho, né, o sulco, ela coloca a semente, o adubo e já fecha essa abertura. Tudo numa única técnica, certo? Além disso, essa técnica ela reduziu muito, né, a erosão do terreno e, consequentemente, aumentou a produtividade. Por último, nós vamos ver na aula de hoje a irrigação controlada. Essa irrigação controlada ela é usada quando, né, a grande quantidade de água é utilizada, vai haver uma evaporação da água, vai dissolver esses sais, né, os sais que são próprios daquela terra, trazendo à superfície, causando a salinização e uma possível desertificação dos solos. Então, ou seja, a gente vai começar, né, tentar evitar esse problema. A quantidade de água que abastece essa lavoura, ela vai ser controlada com técnicas como, por exemplo, o gotejamento ou a reutilização da água, para evitar, né, que tenha essa grande quantidade de água que leve a esse processo de salinização e de desertificação. Uma outra medida, né, de irrigação controlada é a drenagem artificial, como, por exemplo, canais, drenos, barragem, para retirar esse excesso de água e também, né, ajudar a impedir com que aconteça esse uso excessivo da água. Beleza, pessoal? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 5, questões da 1 a 11, e também vamos fazer a atividade devolutiva 1, referente aos assuntos, né, do capítulo 3. Para hoje, galera, eu quero que vocês façam uma breve pesquisa sobre os meios de preservação dos solos vistos na aula de hoje, certo? As ilustrações são fundamentais e serão avaliadas e a pesquisa deve ter pelo menos uma página, tá bom? Caprichem! Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!